Você hoje tem uns numerozinho legal de seguidor no Instagram, né? Tenho. E quando que veio essa virada de chave? Cara, essa virada de chave veio quando eu iniciei. Por quê? Assim que você iniciou? Assim que eu iniciei. Que legal. Porque quando eu comecei a montar o primeiro Game Boy, eu não divulguei esse aparelho aqui. Uhum. E eu peguei e tive essa visão que o negócio ia dar certo. E eu comecei a fazer, montei 3 Game Boy, foram 2 verdes e foi um azul que brilhava no escuro, que é Glow in the Dark. E esse Game Boy, quando eu anunciei, o pessoal ria e falava assim, vai vender nunca. Que foi o que eu disse sobre o sonho, né? Uhum. E quanto que era um Game Boy? Era 1.200, eu acho. O pessoal achou muito caro. Só que tem um custo de placa, tem um custo de carcaça, de material, de tudo, tem custo de importação, isso aqui. Tem taxas que chegam pra gente. E às vezes a galera acha que é algo que pode valer R$ 100. Não vale. Não vale, e de custo vale muito mais que isso aí. E eu decidi ignorar essas pessoas que falavam que vai vender nunca e persistir em grupos no Facebook, Marketplace, comecei a anunciar. E alguém um dia virou e falou assim, quanto que é? Eu falei, 1.200. Não, calcula o frete pra mim. Calculei, mandei, falei, não, vou te mandar o Pix. Minha primeira venda foi há uns 3 anos atrás, às 1h30 da manhã. Caramba. Eu falei, caraca, fiz uma venda. Aí, o que acontece? Um grande amigo meu, que é um dos meus primeiros clientes, foi o segundo cara que comprou, falou assim, Jorge, monta o Instagram. Eu falei, cara, eu tô desanimado. Falei pra ele, tô desanimado desse país, as coisas estão afundando. E ele falou assim, não, monta o Instagram, vai dar certo. E eu montei. E a virada de chave foi o Instagram. Porque aí o que comprava primeiro falava, cara, comenta na foto, comprei e gostei. Pra galera que tá comprando ver que o negócio é sério. O segundo foi comprando e foi comentando, o terceiro, cara, Sabe uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça? pode falar. Quando você fala assim, ele não tava vendendo e tudo mais e tal, vendi o primeiro. Se tem uma pessoa pra comprar, tem outras pessoas igual aquela que também vão querer comprar. Tenho Exatamente. total isso na minha cabeça. Sim, pessoas que vê às vezes potencial no seu trabalho. Sim. Então, o bacana é você vender o primeiro peixe. A Uhum. primeira ideia. Que você vê que, como um acredita, uma galera pode acreditar. Exato. E agora, mas a virada de chave mais fascinante minha foi porque eu tenho um caderno. Cara, tem muita venda. Eu já devo estar na casa de umas 700 vendas. Muito Game Boy. E um dia, Game Boy é Game Boy. cara, é muito É Game Boy. Game Boy. Muito Game Boy. Então, o que acontece? Eu peguei essa listagem um dia e fui contar quantos que faltavam para eu finalizar. Porque eu sempre trabalhei por filas de produção. O cliente quer um Game Boy, eu quero um Game Boy amarelo com botões laranja e a tela branca, a borda branca. Eu monto, da forma que ele quer. E eu vou listando isso aí e vou cumprindo essa fila, sabe? Respeitando ela. E um dia eu parei para contar quantos faltava. Faltava 7 para acabar. E eu fiquei preocupado pensando assim, e quando eu acabar? Igual você falou, eu orei. Falei com Deus. E quando acabar? O que eu te falo? Nunca acabei essa fila. Nunca chegou no fim. Sabe? Porque sempre vem mais pessoas, acreditam. E a gente vai sempre caminhando nesse espaço de fé. E eu tenho andado assim. E hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, na América, com passos de fé. Sabe? Falei pra minha esposa, véi, foi aparecendo cliente, foi aparecendo venda de tudo quanto é lado. E hoje eu tô aqui. Que da hora. Sabe? É satisfatório. Não só vender, mas o que eu tô vivendo aqui. Então, isso aí é viver um sonho. E eu falo, se você acredita em um sonho, corre atrás. Foda. Mas que envolva pessoas. Porque a Hoje, gente só chega a partir disso, pessoas, né? total. Hoje, qual que é o seu Game Boy mais vendido? Qual o modelo que mais vende? Cara, o que mais sai O hoje, pessoal mais procura, né, na verdade. sim, é o Game Boy Advance SP. Tá. Por que ele é mais vendido? Porque Ele é o que abre assim? é o que dobra, É o que exato. dobra, tá. Esse Game Boy, Quadradinho, né? a tela dele é do mesmo tamanho do Game Boy Advance clássico, só que por ser dobrável, ele é mais portátil. Você consegue colocar no bolso, você consegue levar ele para todo lugar sem ter aquele excesso de aparelho no bolso, né? Uhum. E fora que ele lê os jogos de Game Boy Advance, que é 32 bits da série, também lê os jogos de Game Boy Color, que é 8 bits coloridos, e também lê os 8 bits monocromáticos, que é do Game Boy clássico. Ele é um pacote completo. E ele já vem também com a bateria nativa. Eu só troco a bateria, mas o modo de carga é nativo. Então ele sai mais em conta pro cliente do que ele comprar qualquer outro modelo de Game Boy. E a galera gosta muito dele. Entendi, show. Quanto
quanto tempo demora uma customização? Sei lá, eu fiz o pedido hoje pra você. Eu falar, eu quero o Game Boy. Ou depende de cada pedido. Não, depende não. Hoje a minha fila de produção varia entre 40 a 45 dias. Antes era 35. Por que que... Dias corridos, né? Dias corridos. Por que que eu aumentei? A questão de importação no Brasil está mudando um pouco. Então, se algo para na parte alfandegária para ter taxação de impostos, eles, quando você paga, eles não aceleram, eles parece que atrasam. Então, é algo meio que estranho de falar, porque se você paga, tinha que ser mais rápido, mas não, eles desaceleram. Então, eu tive que estender um pouco esse prazo para o cliente, para eu respeitar. Então, eu prefiro prometer mais, entregar com menos, do que eu prometer com menos e entregar com mais. Acaba que a visão de satisfação do cliente é outra. Total. E eu já deixo avisado, olha, eu vou fazer ele mais cedo, um pouco fácil, e o cara fala assim, cara, eu tô ansioso para receber esse Game Boy. É difícil lidar com isso, com a ansiedade. Exato. E hoje o pessoal que quiser comprar um Game Boy, uma customização, né, e tudo mais, ele te acha pelo Instagram mesmo? Pelo Instagram. Pode me chamar no direct e falar, olha, eu quero saber quais opções tem de Game Boy. Eu trabalho com todas hoje, tá? Game Boy Clássico, Game Boy Pocket, Game Boy Light, Game Boy Color, Game Boy Advance, Advance SP e o Game Boy Micro. Eu tenho algumas unidades para venda lá também. Micro é bem pequenininho, ele não é muito bacana para jogar por conta do tamanho, da forma anatômica também. Mas quem gosta de carregar no chaveiro ou falar que tem, hoje ele é um dos mais raros do mundo, né? Porque saiu muito pouco. Quando você lançou esse daí, eu já lembrei do meu na hora, que eu tinha um azulzinho. Eu falei, caraca, você teve um Color, né? Quando eu tive Color. Falei, caraca, quanto tempo, mano. Isso é bizarro. Nostálgico demais, mano. Sim. Eu lembro na época, na minha rua, os meninos tudo tinha. E, eles ficavam jogando Mario o dia inteiro, meu. E todo mundo viciou naquela parada. Porra. Que épocazinha boa, mano. Que épocazinha boa. Eu sempre gostei. Quando eu tava falando, meu pai tinha me deu, né? Tinha o Atari, né? O Flashback 8. Uhum. Já comecei com esses videogames, né? Tipo, o Atari Flashback 8, aí depois ele na verdade, tinha os dois, se eu não me engano. Eu lembro que teve uma época que eu tinha os dois em casa. Uhum. Que era, eu acho que era o Master System, Mega Drive. Eu não lembro, era um dos dois. Eu lembro que eu jogava Pitfall, umas paradinhas assim, sabe? Tipo, eu falei, caraca, mano. Aí foi subindo. Uhum. Então, sempre desde pequenininho, eu sempre gostei muito de videogame. Eu tenho duas perguntas. PlayStation ou Xbox? eu vai acabar um pouquinho pra esse lado mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta de qual foi o mais difícil que você já customizou? Se teve algum mais difícil? Uhum. E se você pretende ficar só com os Game Boys ou se você também pretende talvez customizar um PlayStation ou um Nintendo mais console mesmo? Sim. E qual que é a sua ideia para isso, assim? Já passou algo na sua cabeça referente a isso? Já sim. Hoje o pessoal pergunta muito sobre, eu quero customizar um console de mesa, você faz? Eu já neguei muito serviço, tá? Uhum. Mas eu tô começando a expandir para essas áreas porque o leque tem que ser aberto um pouco. Só que eu não posso pegar todos os consoles, porque como a professora minha falava, a gente tem que ser especialista no que faz. Então, se eu for como o pato nada mal, ele voa mal, sabe? Ele corre mal. Uhum. A águia já é uma exímia caçadora, porque ela, no voo dela, a caça tá toda ao redor do voo. Então, eu consigo, às vezes, expandir para alguns outros consoles, sem pegar todos, mas fazer um serviço de excelência. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então... Hoje, por exemplo, se alguém chegar pra você assim, eu tenho esse PlayStation 5 aqui e eu queria customizar ele, sei lá, com o meu rosto e colocar o meu nome do lado e não sei o que ali, um detalhe. Hoje você conseguiria fazer? Você aceita esse tipo de trabalho hoje em dia ou ainda não? Ainda não. Mas assim, a gente tá fechando parcerias que tem coisas que são meio que padrão. Por exemplo, existe uma estrutura do videogame que ela é toda lisa, que é possível fazer uma impressão. Eu consigo lançar uma impressão total. Eu quero fazer uma arte, eu quero fazer um cartoon, quero fazer qualquer coisa. Dá para fazer. Sabe, eu tô abrindo esse leque pouco a pouco e vamos chegar nesse ponto de falar assim, não, eu consigo lançar um módulo que não tem no PlayStation 5, no 4, no 3, em todas as séries, mas chegando a uma parte limitada. Não, tal console é um trabalho. Tipo assim, o 3DS. 3DS é um console bem bacana. Faço algumas modificações, mas todas as modificações que eu faço no Game Boy, eu já não faço, porque já é uma placa bem mais complexa, tem que ter bem mais estudos. Então, hoje eu estou focando mais em consoles mais retrôs e também em
em tipos de serviço, como uma personalização de uma carcaça lisa, plana. Eu quero personalizar meu switch, você faz? Faço. Eu quero imprimir a foto atrás dele, você faz? Faço. Entendi. Mas eu quero, às vezes, desmontar e dar manutenção geral? Não. Já é algo mais que eu tenho que dedicar mais tempo, coisa que eu tô tendo pouco hoje é tempo. Sabe, eu tô passando um mês aqui nos Estados Unidos, mas tô recebendo um monte de galera chegando, fala, Jorge, eu quero comprar e tal, como é que faz? Tem que esperar eu chegar. Então o tempo é algo realmente que vale muito. Total. É porque eu já tava imaginando algo mais ou menos assim, né? Por exemplo, meu irmão, ele adora videogame e tal, que sei que eu já sou um pouquinho mais de rua, mas meu irmão ama. E aí eu tava pensando aqui, porra, se desse pra fazer com a cara do meu irmão, um PlayStation 5 com controlezinho personalizado, dava um pra ele, assim, sabe? Coisas que passaram na minha cabeça. Aí por isso que veio a pergunta. Você, olhando pro futuro, assim, visão de futuro, você pretende mexer com esses consoles mais atuais ou você prefere ficar nos retro mesmo, que o retro é mais sua não diria sua zona, né? Sua identidade. Vini, eu acho que quem fica estagnado não cresce, né? Então eu falo que hoje quem tá vivendo essa fase de Game Boy, tem outros modificadores bons no Brasil também, só que assim, isso é uma onda. Uma hora a onda vai cair. A gente tá numa onda crescente e logo ela vai chegar no ápice dela. Então a gente tem que ver quais são as tendências, sabe, seguir as tendências. Eu tô hoje surfando essa onda, no máximo que eu posso, tentando tratar o cliente da melhor forma possível. Só que, sim, eu posso migrar para essas partes de modificação de consoles atuais, tudo. Talvez daqui 1 ano ou 2, quando a onda começar a dar essa queda. Mas eu tenho essa visão de migrar, de chegar a pegar esses novos consoles também, consoles de mesa. Hoje eu já faço alguns, igual o 64 eu tô pegando já. Existe a opção da gente lançar no 64 módulo HDMI. Caso o cliente queira, eu quero fazer o meu 64 virar uma luminária, faço. Sabe, eu ligo ele por controle remoto, eu mudo os tipos de cores de LEDs mostrei pra vocês um que eu fiz, pelo celular, o GameCube eu já faço também, essas modificações. E assim, a tendência é sempre ir abrindo esse leque e ir surfando para onde o vento tá levando a onda, né? Sim, total. Até porque no final das contas é negócio, né? É business. Exato. Então, a partir do momento que não tem mais público também, não tem mais por que continuar, né? O cliente e a venda é sempre a parte mais importante do negócio, né? Exato. Enquanto tiver cliente, tiver material também, nós estamos aqui. Material também. Fazendo melhor pro cliente. Que eu perguntei porque, tipo assim, os consoles atuais, quando eles, na data de lançamento, eles dão muito problema, né? Sim. Então, por isso que eu fiquei mais... Te fiz essa pergunta, e quem gosta mesmo de jogo retrô, né? Sim. Geralmente fica ali naquela casa, né? Do retrô. Muito dificilmente, pode até ter um videogame mais atual, mas dificilmente ele joga, né? Assim, fica mais nesse nicho, assim, fechado. Pode falar? Pode falar? Eu vou trocar de assunto. Não, só um instantinho antes de mudar. Sim. Falando sobre consoles retrôs, eu falo que a gente está vivendo hoje essa onda, só que é uma onda que a gente está aquecendo o mercado para a Nintendo. Sim. Tá? A Nintendo, por ela ter lançado o Super Nintendo Mini, o Nintendo Mini, ela até lançou uma patente do controle do 64 antes da pandemia, eu creio que 2017 para 2018, que ele ia ser lançado, e a gente está aquecendo esse mercado de Game Boy. Por quê? Porque o Game Boy, como eu falei, a tela era ruim, a galera não gostava de jogar tanto porque não tinha visibilidade e tal. E hoje, com as melhorias, o mercado está aquecido. Então a Nintendo pode aproveitar essa onda que a gente está potencializando ela, surfando, fala assim, agora eu vou entrar. E a hora que a Nintendo entrar, respeito demais, sou fanático da Nintendo. Só que a hora que ela entrar, ela pode dar essa quebra na onda, porque aí a peça do mercado, a fatia do mercado fica de lado pra ela, exato. Então vamos surfar enquanto isso. Vou fazer uma pergunta pessoal, já que você tá falando de Nintendo. Putz, mano, mas quando você chegou aqui? Sério? E aí, o que você tá achando daqui? Pô, legal, né? Mas, ó, galera quer vir pra cá e nem se inscreveu no canal ainda, pô. Não tá nem assistindo nossos cortes. Pô, na moral, dá uma conferidinha lá pra gente. É isso aí.